Hoje eu vou simplificar a sua produção de conteúdo, você vai conseguir produzir mais conteúdo, conteúdos melhores em menos tempo. Eu sei como é você querer mostrar seu trabalho, querer produzir conteúdo na internet, mas você não tem tempo para isso, você tem outro trabalho e você não consegue dedicar totalmente a sua vida à produção de conteúdo. Exatamente nisso que eu vou te ajudar hoje. Antes de a gente começar, meu nome é Patrick, aqui nesse canal eu te ajudo a você construir a sua marca pessoal e aumentar a sua produtividade. Antes que você me pergunte, esse negócio aqui na minha testa é um procedimento que eu fiz ontem, então eu vou ter que ficar com isso aqui por uns 15 dias, mas não foca em mim, foca no conteúdo que eu vou te passar. Esse ecossistema é o que eu uso hoje para produzir meus conteúdos e ele me tirou muito o peso das minhas costas para a produção de conteúdo. Antes eu conseguia produzir conteúdo por um período de tempo, mas sempre que surgia alguma coisa fora da minha agenda, fora da minha rotina, tudo ficava muito mais cheio e eu não conseguia fazer essa parte porque surgiu coisas mais importantes antes. E esse ecossistema é que me ajudou a manter a constância e até a produzir mais. E para a gente começar, um ecossistema de conteúdo é que vai impedir que você se torne escravo da produção de conteúdo, e um ecossistema bem feito facilita muito a criação de conteúdo e impede que você fique sem ideias do que postar. Esse é um outro problema que acaba surgindo, ideias do que postar. Quando você quer produzir muito conteúdo, e que é de certa forma necessário para você sempre estar presente e criar sua marca pessoal e as pessoas lembrarem de você, você precisa postar com uma certa frequência. E um dos problemas que surge é ideias do que postar. Eu tinha esse problema, eu ficava sentado aqui na frente do Notion por 1-2 horas para escrever um conteúdo e não saía nada, eu não conseguia ter ideias do que falar. Existiam muitos outros problemas, como alguém já falou sobre isso, outras pessoas já estão comentando, eu não quero ser igual a todo mundo, mas a ideia central muitas vezes era tudo sumia da minha mente naquele momento. E esse ecossistema é o que me ajudou a não ter esse problema mais. Quando eu entendi o que realmente é a produção de conteúdo, tudo ficou mais fácil. E esse ecossistema, o centro dele é isso. Porque o segredo do conteúdo não é ter 1 milhão de ideias diferentes, mas uma ideia central e 1 milhão de jeitos diferentes de falar dela. Conteúdo é sobre isso. Você ter uma ideia central, um tema central daquilo que você fala e falar dessa ideia central de várias maneiras diferentes. Se você começar a prestar atenção nos outros produtores de conteúdos, eles fazem exatamente isso. Eles falam sobre o mesmo tema de formas diferentes. E por que isso é tão poderoso e quando você consegue entender isso, tudo fica mais fácil? Porque você vai adicionar outras coisas nessa produção de conteúdo dessa ideia central. A sua visão, uma coisa que aconteceu no mundo, você vai adicionar isso à sua ideia central. Você consegue ter elementos complementares a essa ideia central. Por exemplo, quando eu gravando esse vídeo, teve alguns dias atrás, acho que mais uma semana atrás, que teve aquele cara da China que postou o preço que ele custava ele fabricar uma bolsa de marca lá na China e quanto cobravam por essa bolsa pronta. Eu não lembro a marca especificamente, mas eu lembro que era $1.300 para fazer a bolsa e a bolsa custava $33.000. E como você falaria do teu tema central com esse elemento de fora do que aconteceu no mundo? Por exemplo, se você fala sobre construção de marcas, de empresas, você pode fazer um conteúdo, por exemplo, que usa esse tema da bolsa, que ela é o commodity, né, da bolsa, ou produzir ela, que é só pano, couro, é $1.300, mas o que faz essa bolsa se tornar tão cara e tão valorizada pelas pessoas não é o produto em si, porque a bolsa em si é um commodity, né, é um produto que vai estragar, que se desgasta, mas o que faz ela ter o valor é a marca, o brand, o que aquela marca representa. Então, se você fala sobre construção de marca para negócios, você pode fazer um conteúdo falando por que essa bolsa tem esse valor. Não é pelo produto em si, mas pelo o brand que ela carrega, o valor que ela carrega, o valor que as pessoas colocaram naquela marca, naquela bolsa. Isso que gera o valor, não o produto, mas sim os valores que aquela marca, aquela bolsa carrega, o status que ela carrega. Você chegar em algum lugar com aquela bolsa vai te trazer status, vai te trazer valor para sua marca pessoal em si, porque a bolsa vai agregar valor a você. Então você consegue produzir conteúdo dessa maneira. Você consegue ver que eu peguei
tema de fora e adicionei no meu tema central, que é a produção de marcas para negócios. Então, tema central, produção de marcas para negócios, e você adicionou algo de fora. Então é isso que você vai falar 1 milhão de maneiras diferentes sobre o mesmo tema. Aqui embaixo eu coloquei essa imagem que representa bem o nosso ecossistema. O texto é a base de tudo e ele vai virar todos esses outros conteúdos aqui em volta. Reels, TikTok, Carrossel, Shorts, YouTube, Substack. E com esse ecossistema, vai te permitir criar conteúdo para todas essas plataformas em apenas 3 horas. E como funciona o processo? Tudo começa com o texto. Esse texto é a base para todos os formatos de conteúdo. Ele será usado para um vídeo no YouTube e o texto do Substack. Então, esse texto eu estou usando para fazer esse vídeo para o YouTube que vocês estão vendo agora. E esse texto também eu vou pegar e colocar lá no Substack para os seguidores, os inscritos verem esse texto para quem não viu o vídeo no YouTube, ou caso você queira ver esse material, conseguir ler e reler com mais calma, você pode se inscrever lá no Substack, o link está aqui na descrição, e você conseguir ter acesso a esse material para você ler e reler o texto, como eu disse. Então, esse texto virou um vídeo no YouTube e um texto no Substack, então já completamos duas plataformas diferentes de conteúdo. A terceira, o carrossel. Usaremos esse texto para criar carrosséis do Instagram. A única diferença desse texto é que, por serem conteúdos mais curtos, o carrossel, vamos deixar o conteúdo mais rápido e mais superficial. No Instagram, o conteúdo mais denso nem sempre funciona tão bem. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar esse texto, vamos deixar ele mais rápido, mais curto e mais superficial, porém, ainda lhe passando as informações necessárias para que o teu seguidor lá leia, compreenda o que ele está lendo e que ele sinta que teve um valor para ele. Então aqui, um exemplo de carrossel, você pode fazer textos mais curtos, 2, 3 linhas a cada slide ali do carrossel, já vai ser um bom conteúdo. Antes da gente continuar o conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, isso me ajuda bastante a crescer o canal, e também comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga de conteúdo aqui para o canal. Seguindo, o Reels, o Shorts e o TikTok. Para os vídeos curtos, temos duas opções. A primeira é fazer cortes do vídeo do YouTube. Essa é a maneira mais rápida que a gente tem. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no YouTube e eu posso fazer cortes desse vídeo e colocar no Reels, no Shorts, no TikTok. Lembrando, você vai cortar o seu vídeo de uma maneira que ele faça sentido e que passe a informação necessária do conteúdo. E o segundo formato, você vai pegar esse texto longo e você vai regravar ele no formato Reels, TikTok, Shorts. Você vai pegar, vai fazer esse contexto longo vai se tornar rápido e superficial, como no carrossel, só que você vai gravar em formato de vídeo, vai gravar um vídeo novo. Você não vai fazer cortes do vídeo maior que o vídeo do YouTube. Então você vai gravar ele para esse formato mais curto. O segredo aqui é simples, usar o texto e o vídeo do YouTube como base para você criar conteúdos menores. Com um bom texto, um bom vídeo no YouTube, você consegue tirar 2, 3 conteúdos menores ali com uma certa facilidade. Como eu disse lá no começo, criar o conteúdo não é sobre ter 1 milhão de ideias, é sobre ter uma ideia central e 1 milhão de jeitos de falar dela. Aqui embaixo coloquei outro desenho. O texto vira Substack, vira vídeo do YouTube longo e vira um carrossel. Os vídeos do YouTube longo podem virar cortes, então para o TikTok, para o Shorts e para o Reels, ou se você preferir a segunda opção de não usar os cortes, você pode regravar os vídeos para essas plataformas com o seu texto maior, só deixando mais rápido e superficial, como eu disse. No lugar dos cortes, você vai gravar de novo para esses formatos mais curtos. Porém, você ainda vai postar no Substack, você ainda vai fazer o vídeo longo e ainda vai fazer o carrossel. Aqui só você não vai usar cortes, caso não queira, e vai gravar de volta da sua maneira, com uma outra edição, se você preferir. E para facilitar ainda mais a produção de conteúdo, você precisa usar IA a seu favor. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar seu texto e vai pedir para o ChatGPT fazer um resumo para o carrossel do Instagram. Quanto mais detalhes você dá para ele, melhor vai ficar o resultado. Porém, ainda assim, o texto vai parecer genérico, mesmo dando muito detalhe para ele fazer o resumo para você. Então, o truque aqui é você pegar esse texto que ele deu como base e você fazer alterações. Mudar as palavras que você está usando, mudar uma frase, a estrutura que ele te deu. Então você vai pegar esse texto que ele te deu como base e você vai fazer alterações para ficar com a sua cara, a sua maneira de falar, as suas ideias. Esse texto é apenas uma base para facilitar a sua produção de conteúdo e deixá-la ainda mais rápida. Não pega o texto pronto que ele te deu e faça um post.
vai ficar horrível e as pessoas vão perceber que você está usando inteligência artificial para produzir os conteúdos. Aqui embaixo eu até coloquei um prompt para ajudar ainda mais vocês, para você conseguir colocar as informações necessárias e teu texto já sair com uma cara bem legal. Então o prompt tem as seguintes informações. Você precisa colocar o público-alvo, quem é o seu público, os objetivos do seu carrossel, o tom desejado e aqui embaixo é colocar o seu texto como base. Esse texto que a gente está usando que é o texto central para a sua produção de conteúdo. E aqui tem os slides que ele vai produzir, slides com gancho forte, desenvolvimento, quebra de padrão ou virada emocional, conclusão com CTA, etc. Aqui algumas regras importantes para o ChatGPT usar. Frases curtas e diretas. Como eu disse, conteúdos longos no Instagram não funcionam tão bem, então o conteúdo precisa ser rápido e superficial. Sem parágrafos longos. Quebra de linha facilita a leitura. Linguagem alinhada com o seu público, então você precisa saber quem é seu público-alvo, precisa saber como se comunicar com esse público. E o conteúdo pensado para engajamento. Então, conteúdo que as pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar e vão salvar. Principalmente salvar, porque você vai passar um bom conteúdo, um conteúdo informativo, que vai ensinar alguma coisa para essas pessoas e elas vão querer salvar para ver depois. Então, esse é o prompt. Vocês podem ir lá no Substack para vocês conseguirem ter acesso a esse material. E é só se inscrever lá, é gratuito e eu sempre estou produzindo conteúdo por lá também. Então, recapitulando, esse ecossistema vai facilitar muito a sua produção de conteúdo, pode ter certeza que em 3 horas você vai conseguir produzir tudo isso. No começo, como você está aprendendo a fazer isso, então você pode demorar um pouquinho mais para fazer. Hoje demora em média de 2 horas e meia, 3 horas para produzir o conteúdo. Então, você vai escrever o texto, vai ter já o conteúdo para o YouTube pronto, vai ter os Shorts, o Carrossel, o TikTok, o Reels e o Substack. Só para você escrever o texto, você já tem um Substack pronto, já produziu um conteúdo. A escrita, então, é só você apresentar o seu conteúdo num vídeo longo no YouTube, como esse aqui que eu estou fazendo. Depois você pode fazer cortes e como você já tem o texto pronto, o conteúdo pronto, você fazer carrossel e escrever um texto específico só para o Reels, só para o TikTok, só para os Shorts, fica muito mais fácil porque você não precisa pensar em ideias novas. O texto está pronto, é só você dar uma boa resumida e explicar de uma maneira rápida e direta e mais superficial para o conteúdo que já está pronto. Em 3 horas pode ter certeza que você consegue fazer tudo isso. E como eu disse, com o tempo você vai ficando cada vez melhor, porque as ideias vão se encaixando de uma maneira ali que vai facilitar a sua produção de conteúdo. E você não vai mais ter aquele problema de não ter ideias do que postar, porque se fez um texto, você já tem conteúdo para uma semana praticamente. E por esse vídeo é isso, espero que esse conteúdo te ajude a produzir os seus conteúdos de uma maneira mais rápida, mais leve e com mais qualidade, assim como ele me ajuda todo dia a produzir os meus conteúdos. Mais uma vez, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, isso me ajuda muito a crescer o canal e te vejo no próximo vídeo. Até mais!